Nossa, um técnico de enfermagem empreendendo, um enfermeiro sendo dono de empresa. Você fez o curso para cuidar de pessoas e não para lucrar. Falou, o hospital faz o quê? Eu tô gerando empregos. O cara, para ter 100 pessoas trabalhando debaixo dele ou do lado, ele precisa ser um bom líder. E para ser um bom líder, precisa entender de pessoas. E para entender de pessoas, precisa saber quais são os sonhos de cada colaborador que esse cara tem. Fala pessoal, mais episódio para você do Pode Doutor, o melhor podcast do Brasil sobre estilo de vida, pilares de vida, pilares de saúde. Hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer aqui mais um pouquinho nosso trabalho do Pode Doutor Finanças. Então já vai compartilhando informação legal, informação boa sobre esse assunto que é com certeza também um pilar de qualidade de vida. Tô aqui com meu grande amigo Gustavo Cardoso para tentar extrair o maior número de informações possível do nosso convidado de hoje, que eu já vou falar quem é, mas já vai nos seguindo, já vai se inscrevendo em todas as nossas redes sociais para continuar tendo informação legal. Quem aceitou o desafio hoje de trazer informação boa, de compartilhar a história de vida com a gente, foi o Super Thiago Mancusi. Thiago, é uma honra tê-lo aqui, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, agradeço o convite e vamos compartilhar uma história legal de quem começou do zero e vai ter muita história boa aqui. Muito bem, então você que está aí pensando em empreender, aí lutando pela vida, que é o nosso objetivo aqui no mundo, né? Não tem outra saída. Sim. Vamos ouvir essa história que a gente estava aqui conversando um pouquinho antes nos bastidores, né, Gustavo? E certamente nos toca muito, cada um tem a sua história e o Thiago vai tentar aqui contar a história dele para nós. Thiago, ele é enfermeiro e se tornou empreendedor. Na verdade, eu até falo, né? Na verdade, a gente já nasce empreendedor, já, né? Aí fala se tornou, só na verdade, na prática, acabou encontrando o caminho que já era seu. É isso ou não? Exatamente. Conta um pouquinho da sua história para nós. Sou enfermeiro, me formei em 2017, mas antes disso eu fui técnico de enfermagem. Então, eu fui técnico porque minha mãe pediu para eu fazer o curso no 2004, eu nem imaginava que eu poderia ser técnico de enfermagem. E ela falou, Thiago, você tem um dom de cuidar das pessoas. Por que você não faz um curso técnico? Ela trabalhava na Secretaria de Saúde, em Hortolândia, e um amigo dela tinha uma escola. E aí, por isso, eu fui para a área da enfermagem. E dentro do hospital, eu fui entendendo que o hospital era muito pequeno para mim. Eu fui criando oportunidades, até que um dia chegou a oportunidade que eu comecei a fazer renda extra, igual os plantões médicos. Pegava um paciente aqui, outro ficava com outro paciente dentro do hospital. Como técnico de enfermagem ainda ou já enfermeiro? Não, como técnico de enfermagem. Ainda. Olha, você vê, né? Então não tem tamanho as coisas, né? Não tem tamanho. A história é sempre parecida, né? O que no colegial também eu já me virava, 14, 15, 16 anos, vamos embora. Falar de empreendedorismo, com 8 anos eu vendia sonho, com 10 anos eu carregava lenha, com 14 eu cavava fossa, onde a gente cresceu, foi numa comunidade. Então, o empreendedorismo já está desde essa época. Muito boa essa sua fala, e eu não sei se o Gustavo concorda comigo, mas essa fala é uma fala que gera uma polêmica. E eu sou a favorzaço dela. Da polêmica? Não, da polêmica também, mas da frase. Fala, porque veja que legal. Eu fui chapeiro de bar. E a minha mão não caiu por causa disso. Sim. Pelo contrário, ela ficou muito mais forte. E a sua também. Você não cavou, que você falou a fossa. Sim. Isso te deixou fraco ou forte? Forte. Muito forte. Forte. E eu perdi meus pais. Tá na minha cara aqui a tua força. Eu perdi meus pais com 20 anos. Então, a minha mãe e o meu pai não foram na minha formatura de técnica de enfermagem. Caramba. Então, a gente já vai criando uma resistência para aguentar o empreendedorismo. E a vida. A vida. Eu vi uma fala essa semana de um grande empreendedor que perdeu a mãe muito cedo, o pai depois. Mas ele falou que o maior medo dele era perder a mãe. E quando ele perdeu a mãe dele, ele não tinha mais medo de nada. Então aí ele começou a... Porque empreender você tem muito risco envolvido. Muito. E aí ele começou a arriscar muito. E você vê grandes exemplos assim, nesse sentido. E eu estava falando dessa questão aí da polêmica, e sim, polêmica acaba sendo legal porque gera esse questionamento. Sim. E faz as pessoas pensarem. Esse entusiasmo e faz as pessoas pensarem, exato. Mas nós estamos nos conhecendo hoje, só para vocês entenderem, né?
A gente não combina nada. Podcast legal é isso. A gente bater papo Vambora. espontâneo e vambora. Mas não sei se você concorda comigo, Tiago. Queria que você até falasse sobre isso. Mas o Brasil, sobretudo, tem um olhar esquisito para cima do empreendedor. Aqui parece que às vezes você está meio fora da realidade. Sim. Né? E você concorda comigo? Eu concordo. A sociedade foi criada assim. Aí a gente vem para algo mais nichado para dentro da saúde. Nossa, um técnico de enfermagem empreendendo, um enfermeiro sendo dono de empresa. Você fez o curso para cuidar de pessoas e não para lucrar. E a própria profissão, a própria categoria Te discrimina. Exato. A própria categoria. Olha que loucura. Você tá, como que eles falam? Denegrindo? Não, você está aproveitando da enfermagem, está ganhando dinheiro em cima da enfermagem. Eu falo, o hospital faz o quê? Eu estou gerando empregos. Claro. Gera emprego, gera economia para o Brasil. Gera imposto, gera renda. Exatamente. Faz a roda virar, né? Gera certeza. conhecimento, cultura, Eu possibilidades. falo que tem um negócio chamado lucro de responsabilidade. Esse é o dinheiro que o empreendedor fica. Porque a gente tem risco, igual o Hugo falou, a todo momento. Claro. Todo momento. Imposto ninguém vê. Todo mundo só vê, nossa, a empresa, olha o tamanho. Vê duas faturamento, ambulantes, né? Acha que faturamento é lucro. Não. A última linha do DRE, querido. Exato. É muito E pequeno. como você estava falando, né? Os seus próprios colegas de profissão Sim. olham. Hoje, imagino que você tem quantos anos de empresa? Você falou? 14 né? anos, vai fazer 14 Hoje anos. pode ser que eles te olhem com um olhar de respeito, Sim. consideração e admiração. Mas pode ter certeza que lá um dia te olharam com o nariz meio torto, porque falaram, não, ele tem que só cuidar de paciente. E você continua cuidando de paciente. Continuo. Né? Porque isso é uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Hoje eu cuido aproximadamente de quase 100 pacientes, de 28 famílias internas, que é os nossos colaboradores, e aproximadamente 300 prestadores de serviço. Olha o quanto de pessoas que a minha empresa cuida. E dentro do hospital eu só cuidava de 2 pessoas dentro da UTI. Exatamente isso. E exatamente. Você tomou o risco para você de assumir essa responsabilidade com todas as questões Prós e contras. prós e contras que acontecem. Você só foi, e com certeza, com todo esse tempo de trabalho, eu, como parceiro, posso garantir que você é bom no que você faz, porque ninguém consegue Ficar 14 prosperar anos. tanto tempo sem ser eficiente. Concorda comigo? ou não? Concordo. E uma coisa importante para quem está vendo, é possível. É possível para todo mundo. Claro que quem não quer também fazer isso, Tá tudo bem. tá ótimo. Só não vem me encher o saco. Eu falei, Você fala eu exatamente. falei exatamente isso. Só que eu- Fala exatamente. vem Só não me encher- irrita. Hoje eu estava vindo no trânsito, né, aí uma caixinha de pergunta que eu deixei ontem a moça. Sou enfermeira, estou cansada dos plantões, não tenho dinheiro, não sei o que fazer. Falei, o importante é você saber o que você precisa saber, ou quais são as possibilidades, porque o dinheiro, a gente gera um dinheiro novo. A partir do momento que você muda o seu comportamento e sua visão, a questão do não tenho dinheiro, ela fica de lado, porque aí você tem um foco para buscar o novo dinheiro. E a maioria dos profissionais da saúde, eles gostam de chorar. Ai, porque eu não tenho dinheiro, eu estou cansada dos plantões. Tá, o que você vai fazer para mudar a sua realidade? O que está dentro do seu controle? Porque reclamar está dentro do seu controle. Você pode mudar seu comportamento ou pode ficar quietinho. Claro. E, na verdade, o recurso, que é o dinheiro, no mundo contemporâneo, não sei até quando vai ser, e estamos nesse jogo por muitos anos serão, é uma consequência. Também é pouca gente entende isso. A gente começa fazendo algum empreendimento, não tem nem como você pensar no dinheiro. Não tem nem como, porque não faz nenhum sentido. Porque para você ter essa linha última que você falou lá, que é o resultado final, que na verdade é só a gorjeta do empreendedor, Exato. porque a realidade, o que é valioso é o teu negócio. O equity. É o equity, é óbvio, né? É óbvio, não é óbvio, pouca gente entende isso. Mas para você ver aquele bolso, demora assim, na casa de 10 anos, 5 anos. Então, primeira coisa, entendam isso. Mas se você não começar nunca, não vai acontecer nunca. E o que a internet mostra, o dinheiro rápido. Isso nem Exato. existe. Eu comecei fazendo a renda extra em 2012. Eu fui ver o real dinheiro 2020. 8 anos. 8 anos. E aí, enquanto isso, como você fez para... Pergunta séria agora. Porque eu sei como eu fiz, mas como você fez para continuar vivo?
Eu Continua tava nos plantões. Eu tava nos plantões. Dupla jornada. Exato. E aí você Tava consertar dentro da UTI ou na Copa, fechando o contrato, arrumando na escala e bora. e sem reclamar. Isso. Sem reclamar. Acho que esse é outro ponto. Quase falei um palavrão. Mas esse é um ponto muito importante. Você está aqui comigo há algum tempo, você é muito novo ainda, né, Gustavão? Sim, quantas 5 vezes, anos já quantas junto. 5 anos que seja, a gente está sempre junto porque a gente faz parte do mesmo setor. Quantas vezes você viu eu reclamar? Nenhuma. Nenhuma. A gente vai resolvendo o problema. Foco na solução. Geralmente a gente Claro. fala, parece papo de coaching, mas não é. Mas a gente fala que é real. problema bom, porque assim, você fecha um cliente gigante, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então a gente não pode reclamar, a gente tem que agradecer e dar um jeito e resolver. E no Exatamente fim, isso. o negócio vai crescendo, crescendo e cada vez vai dando mais certo. E eu queria pegar esse gancho, na verdade. Hoje você... antes você falou pra gente que trabalhava mais voltado para enfermeiros, hoje você expandiu para saúde. E as pessoas que te procuram hoje, você deu o exemplo dela, mas assim, no geral, como que é a mentalidade? Por que o pessoal está te procurando? Porque quer empreender, quer escalar? Como funciona Hoje, isso? a maioria, elas querem ter a tão sonhada liberdade financeira. Tão sonhada. Mas eles querem estilo miojo, para 3 minutos. E eu falo que isso demanda o tempo. Peraí, então, você, além do teu negócio próprio, você está agora... Abrir um braço de educação. não que eu vi no sabia. seu Instagram Exato. isso, né? Aonde- Explique-nos o onde nome, a como gente encontrar o Thiago. Me encontra no Instagram, Thiago com th.mancusi, onde a gente mostra como você gerir pessoas, porque hoje eu tenho 300 pessoas debaixo do nosso guarda-chuva, como você criar um ecossistema e como você ter um produto diferenciado com uma margem boa. E aí eu mostro isso para os profissionais da saúde. Para de ficar focado só naquele quadradinho. O médico, o dentista, a nutricionista, o fisioterapeuta, que acha que é só dentro do hospital. Então, o profissional da saúde, agora, nessa década, ele precisa entender que o hospital ou o concurso público é só uma partezinha do que ele pode alcançar. E para quem só quer isso, Tá tudo bem, Tudo porque bem. precisa disso. isso, exato, e Porque tá tudo bem. precisa disso. Tem boas vagas nisso. Tem Sim. boas vagas no hospital, tem boas Sim, vagas CLT. tem bons salários. Isso, com bons salários, com dignidade. Tem até concursos públicos, é mais difícil, mas tem com bons salários, com ótimos dignidade. salários. E vamos embora. Nós não estamos falando aqui, né, Gustavo, Thiago, contra Mal, isso, nem não. mal disso. Pelo contrário, nós estamos falando para quem, né, se identifica, que queira entender e, por que não, fazer. Um novo caminho, né? É um novo caminho. Porque eu sou grato, né? Mas eu não sou Nossa. conformado. Boa. Boa. Eu sempre o próximo passo. Comprei um relógio, qual que é o próximo? Troquei de escritório, qual que é o próximo? Então, eu nunca fui aquele cara água parada. Água parada cria dengue. Eu sempre estou em movimento. E meu filho fala a mesma coisa. Meu filho começou a trabalhar comigo com 16 anos. Pô, você tem filho já com 16? Eu tenho um filho com 21, pô. Caraca, Eu tô mano. com 20. Vou Aí, ó, fazer 21 esse tadinho ano. meu filho. Eu tô pensando que você Então- tá na casa dos 30. Não, 42. Você tá 42. conservado. Então, meu filho fala, pô, pai, eu não vejo você reclamar. Falou, o tempo que eu tô reclamando, eu vou solucionar o problema. Sim, 80-20. porque na verdade também tem pessoas que odeiam essa nossa característica, que ficam pé da vida com a tranquilidade e o sorriso E quero que a resolver. gente tenta resolver as coisas. Porque eu sempre falo que ninguém tem problema até ter um problema de saúde. Na verdade, o único problema real que você pode ter é de saúde. Tirando isso, bola pra frente, vai na porrada, vai pra cima. O pior que vai acontecer é tomar um monte de não e ir pro próximo problema. Exato. E entenda isso, que sua vida vai mudar. E não é papo de coach, isso eu fiz o tempo todo. Isso é real, é a realidade. Isso é real, só que você sabe que quem tá ouvindo não tá achando que é real. Mas por Mudar quê? a mente. Porque demorou 8 anos, no caso dele, para dar Isso. certo. Então, É. essa insistência, acreditar nisso. Eu tenho certeza que em algum momento você teve dúvidas, mas você nunca desistiu. Não. Então, Em algum bate momento, a não. pergunta. Ele tem dúvida nesse exato momento. O tempo todo. Né, Fernanda? A gente tá com as dúvidas Claro, aqui. Se vai pro lado. claro. Graças a Deus. Com certeza. Se a gente tem dúvida é porque a gente está em movimento. Exato. Se a gente tem dúvida, porque em julho eu tomei uma decisão, a gente estava num evento junto e eu sou aluno do Joel e ele que contou uma história que ele precisou mudar de escritório. Eu falei, caracas, eu também preciso mudar de escritório. Meu time falou, vamos mudar de escritório. Ele mudou o escritório dele, eu mudei o meu. Eu estava em 200 metros quadrados, eu fui para 600 Caraca. metros quadrados. E hoje Triplicou. tripliquei. E hoje eu estou fazendo adaptações porque está ficando pequeno.
Peixe grande não cresce em aquário pequeno. Exatamente. Então a gente não precisa esperar o momento certo, tá tudo bonitinho para dar o primeiro passo. Começa do jeito que você tem. Eu era técnico de enfermagem. O que eu poderia fazer? Cuidar do paciente à noite ou cuidar do paciente na minha hora vaga. Era isso que eu podia fazer. Aí eu tive uma visão. Mais pacientes, eu preciso de outras pessoas. Peguei os técnicos que trabalhavam comigo. Gente, topa trabalhar comigo? Vai cuidar do paciente, eu recebo uma parte, porque se você faltar, eu que preciso ir. E todo mundo sai ganhando. E acabou. Essa é outra coisa que... Esse ponto é o ponto mais importante da visão que as pessoas têm do empreendedor. Porque todo mundo sabe que o empreendedor corre risco, isso é meio óbvio, mas a grande questão é que só consegue empreender com sucesso hoje. Não sei como... Antigamente eu sei como era, mas hoje só consegue empreender com sucesso quem divide o seu resultado. Concorda comigo? Divide o seu sucesso com os outros. Né? Concordo. Então, a gente que não tem hora para trabalhar, se está viajando, se estiver na Europa ou eu tava em Porto na Disney, Alegre... em fevereiro, eu estava trabalhando, gravando vídeo e estava vendendo. Bora. Acabou. Não, Pô, isso... eu viajo, eu não tiro férias. Isso. Não, empreendedor, você vai ter que saber que você trabalha muito mais que um CLT. Porque é 24 horas trabalhando, sua esposa vai ter que te aceitar, a minha, no caso, é empreendedora também, então para mim é fácil. Também, pô. Às vezes eu tô Tá com quieto, você ela lá? que tá lá. Trabalha com você? Ela que manda em tudo. Ela também. Ele sou eu. Igualzinho, vocês estão igualzinho. Não, ela tá ali, ó. É a melhor coisa, deixa a mulher com dinheiro. 10 A gente anos vem de com as loucuras. diferença, mas Isso A aí. gente vem com as loucuras. Não, com dinheiro, com chicote, Nossa, com o murro na tudo. cara. Isso. Thiago, sem nenhuma decisão louca, por favor. Quando eu vou pra evento, ela fala desse jeito. Volta em paz, não tem como. Mas não nesse tom, né? Não, aquele tomzinho que a gente já sabe. Mas isso é importante também. Sim. Porque a gente aprendeu, eu aprendi muito rápido, que sozinho você não faz muita coisa, não vai muito longe. E isso são coisas que parecem simples, mas elas são fundamentais nesse processo. Exato. Né? Eu concordo. Então a gente traz pessoas aqui, não é para concordar comigo. Se você discordar, manda para cima. Eu concordo plenamente, porque eu não conseguiria estar aqui hoje se eu não tivesse um time muito forte. Exato. Eu não conseguiria viajar se eu não tivesse um time muito forte. Eu não conseguiria fazer o que eu faço se eu não mostrasse a minha visão para onde eu quero que a empresa vá e se eu não sei dos sonhos dos meus colaboradores. Porque eu preciso ajudar eles a realizarem o sonho deles. Exato. Porque aí não faz sentido só eu estar realizando o meu sonho e brigando com ele, no bom sentido. Cara, vamos fazer a Daycare. Mas tá, e você? Como que você tá? Quais são os seus sonhos? Porque a gente, como líder, a gente precisa entender uma coisa. Principalmente na questão do salário emocional. A gente precisa dar o que o nosso colaborador quer, mas ele não tem vontade, não tem coragem de comprar com o dinheiro dele. Então, esse é o meu maior prazer. Dia 30 é aniversário da minha head de qualidade. Eu falei, qual é o presente que você quer? Ela, você já me ajuda demais. Eu falei, não foi essa a pergunta. Qual é o presente? É o seu aniversário. Então, o cara, para ter 100 pessoas trabalhando debaixo dele ou do lado, ele precisa ser um bom líder. E para ser um bom líder, precisa entender de pessoas. E para entender de pessoas, precisa saber quais são os sonhos de cada colaborador que esse cara tem. Essa fala é uma das mais importantes, porque o cara de sucesso, e tem muitos no Brasil, óbvio, no mundo, o grande talento que a pessoa tem que ter, e essa hora que vem a polêmica. Porque as pessoas, às vezes, podem enxergar isso da maneira não adequada. Mas a realidade é que você tem que ter talento com pessoas. E lidar com pessoas, e enxergar bem as pessoas. E todo empreendedor, parece meio até soberba isso, mas todo empreendedor faz isso muito bem. Mas é sempre de maneira positiva. A gente não está dentro de um hospício ou dentro de uma cadeia. Não, a gente está dentro de um ambiente saudável. Com certeza. Empresas também que não têm ambiente saudável, em 2026, pode ser que em 1800, sei lá, 1900, elas variam para frente. Hoje elas não vão mais. Não vão mais. Não vão. Não vão mais. Eu tenho exemplos familiares que eu vi crescendo quando eu era pequeno, né? Coisas quebrando de família que tratavam os funcionários horrivelmente. Isso há 40 anos atrás. 40 anos é muito tempo. É foda. Exato. Essa é a palavra. É muito foda. Essa é a palavra. Porque a cultura come a estratégia no café da manhã. Essa é a verdade. Boa. E uma pergunta, até indo nessa parte de gestão,
Os profissionais de saúde na faculdade, eles não aprendem sobre gestão. E gestão eu acho que entra tanto da parte de gerir pessoas como gerir negócios, né? Sim. Você tem esse pensamento? Dentro da faculdade só ensina a gente a parte técnica e você vai para o concurso público ou para o hospital particular. Só isso. Nem gerir pessoas. Não tem gestão de pessoas, não tem gestão de finanças, não tem empreendedorismo. Escalar negócios? O que é isso? isso? O que é ecossistema? Não sei. Nem Então, medicina, nem enfermagem. não tem. Acredito que hoje está entrando empreendedorismo em algumas faculdades. Mas Não na grade ainda. Não na grade. Entra como aqueles empresa júnior, Aí, ó. uma liga. Entende? Né? Então, gestão tá ligado. Pessoas financeiras. A pessoas, 100% pessoas. Porque a empresa, por mais que a IA, quem que está Claro. controlando a IA? É um ser humano. Quem que alimentou. É um ser humano. E isso que faria diferença nesse país. Porque no resto do mundo, as pessoas já são criadas e são estimuladas. A mãe vai lá e bate na cabeça do filho e fala: torço que você seja um grande empreendedor. Aqui parece que está assim: torço para você passar no concurso do Banco do Brasil. Mas é. Então, Eu tenho pessoas que andam comigo que a mãe manda assim, ó, concurso público em tal lugar, você não vai prestar. meu Deus. Não, e tá tudo bem, né? Tá tudo Mas, bem. pô, a pessoa já deixou, mãe, eu sou uma empreendedora, eu Acabou. não quero esse caminho. Nunca e a vai. mãe, porque a mãe não quer ver a gente sofrer. Não quer Pensa que esse é o caminho fácil, estável. que... Exatamente. E na verdade não é bem assim. Não é, porque Porque se a gente você tem que fizer procurar uma felicidade. cagada no concurso público, você é exonerado. Por exemplo. Estabilidade não existe, já diz o Flávio Augusto. Não tem como. E eu treino as minhas meninas, eu mostro os dois lados. Esse é o lado do empreendedor. Tem duas Thiago meninas? Não, lá no meu escritório... Os funcionários, tá Os falando. funcionários, a gente Filho, você tem um? Um casal. Cauã Casal. e Melissa. Legal. E a minha esposa é a Dayana. Mas no escritório, a gente tem 24 mulheres. Legal. 24. Imagina quando o ciclo menstrual começa. Aquela doideira. Então, eu mostro para elas que elas podem trabalhar comigo e também elas podem ter o negócio delas, que eu vou ajudar. Mas eu mostro o prós e o contra. Mas 1% fala assim, vou junto com você. E tá beleza. 1%. Exato. Sabe? Porque, na verdade, a gente sempre lembrar que cada um tem a sua régua, eu tenho a minha. Sim. A nossa régua aqui é parecida. É parecidíssima. E tá beleza. Isso não é para excluir ninguém também. Pelo contrário, senão a gente não estaria aqui Gravando, gravando e mostrando e divulgando para, às vezes, abrir aquela luzinha que, para aquele cidadão que nunca pensou nisso, mas que estava lá a sementinha, para ele acordar e a vida vai continuar. Lembrando, mais uma vez, eu e você já falamos aqui, você também, que quem não quer, Tá tudo bem. beleza, vamos embora. A gente tem muitas pessoas que não querem, mais que não querem. Mas quem não quer empreender, ele pode pegar esse podcast e entender como ele pode ser um bom profissional e ser bem remunerado. Claro. Sim. Só Porque- ele precisa estar com a mente aberta. Sim. Porque existe o CLT empreendedor dentro do próprio trabalho. Exatamente. O que ele tem que fazer? Entregar mais do que os outros, ser percebido, poder com isso ser melhor remunerado. E claro que quem não quer ser melhor remunerado? Existe isso por acaso? Claro que não. Não quer. Mas não consegue entregar. Não está disposto. Isso. 5 horas eu não respondo mais nem o WhatsApp de ninguém. Que loucura. Esse cara não vai ser promovido. Esse cara não Nunca. vai ser É enxergado. o famoso pensar como dono, né? Mas aí tem alguém que fala, tá, mas pensar como dono, mas eu não tô na casa que o dono tá. Eu não tô no Não carro. vou para Europa. Mas aí tá bom, mas eu também já tive nessa situação. Você Exatamente. também. Exatamente. É, Então, você hoje, também. eu tenho a minha gestora, ela é minha sócia na empresa de ambulância. Por que ela é minha sócia? Porque ela conquistou. Ela conquistou. Ela entregou além do que a gente pediu. Ela é uma pessoa leal. É uma Então- coisa que funciona muito, é isso. Hoje você tinha comentado de trazer as pessoas para perto. Acho que muitas empresas hoje têm esses programas, e nem são empresas gigantes, mas de partnership, que é você pegar os melhores ali e começar a trazer para as sociedades, começar a trazer... Com 1% como administrador. Exato, exato. Acabou, porque aí a pessoa vai entregar mais ainda. Mais, muito mais. No meu escritório tem umas 3 que eu já penso em fazer isso. Isso. Perfeito. E o contrário também é verdade. O contrário é se você não está afim, se você não tem estímulo, se você... Tem empresa que 40 anos está lá, ó, chicoteando. Aí você tem que sair mesmo da empresa. Exato. Porque tem empresa que não vai te enxergar por causa da cultura. Né? Recentemente entrou uma moça no escritório, aí a minha líder mandou uma mensagem: Thiago, o pai dela sofreu um AVC no sábado e o filho dela está internado. Na hora eu perguntei, por que ela está aqui?
E ela tá na experiência. Subi, olhei para ela e fiz assim, ó. Tchau. Ela, por quê? Não quero você aqui desse jeito. Vai cuidar do seu pai e do seu filho. Ela me abraçou, começou a chorar. Falei, Cíntia, peça um Uber para ela. Ela falou, mano, eu trabalhei 8 anos em outra empresa, criei um monte de coisa e não fui percebido do jeito que vocês me perceberam. É empatia, cara. Claro. Já que a gente precisa ter um ambiente saudável, as pessoas precisam estar bem. E se tem um filho doente, e se tem um pai que sofreu um AVC, no final de semana eu quero saber o porquê que você está fazendo aqui. Não, Claro, com certeza. O ambiente também é muito importante para que na verdade o CNPJ, ele é formado por CPFs, que nem você estava falando, sim, é né? ser humano. É um ser vivo, é um ser vivo. O CNPJ também é vivo. Vivíssimo. Vivíssimo. E a minha esposa brinca, né? Que a Dedicare, ela tem um rosa pink e a gente dominou isso pra gente, como o Adib dominou o amarelo. E ela fala que a Dedicare é uma empresa feminina. Então, 24 mulheres. A gente tem que olhar para essas mulheres como mãe, como esposa. Claro. Então, tem apresentação de filho na escola. Só mandar um e-mail, você pode sair mais cedo para ver a sua apresentação. Eu não me recordo quantas vezes eu pude sair do hospital para ir Zero. assistir. Esquece. Zero. Eu falo para a Daiane, Daiane, eu entrava às 7, saía às 19. Eu não tenho esse time de, tipo, posso ir ali, vou mudar. Não tenho. É 3 folgas no mês e acabou. E é assim que é, e beleza, mais uma vez. Essa é a regra do hospital. Você escolheu entrar lá naquela época, assim como é a mesma me coisa fez aconteceu. bem. Isso, te ajudou, Me fez bem. te construiu e você provavelmente Sim. é grato nível Com hard. certeza. Exato. Com certeza. Como muitas vezes um médico também, você tem lá seus trabalhos, chega lá, tem uma agenda de 20, 10, 40, sei lá, pessoas, você tem que cumprir e você mal consegue, às vezes, Olhar na cara do paciente. olhar na cara do paciente, ou que seja uma agenda de um lugar mais chique, mais de outro nível, AAA e tal, vai olhar, mas você não vai ter tempo para tomar um café, para ir numa apresentação do teu filho, não vai. ou para sair mais cedo, para ficar com a tua esposa no dia do aniversário dela. Inclusive vai ser dia 24 de Opa! fevereiro agora. É isso aí. E da filha dia 27, então... Boa, exato. E é uma escolha. E também eu digo para você, eu também sempre fui grato a tudo isso, mas a minha cabeça já era uma cabeça de uma construção diferente, de cada dia caminhar um pouquinho mais. E ainda hoje, 45 anos depois do que eu me conheço por gente, né? Não tá conformado, né? Isso aqui é mais Nunca. alguma coisa. Eu quero mais alguma Não dá pra coisa. parar de se mexer. né? Exato. Mas isso é engraçado, porque tem muita gente que busca essa estabilidade para ficar confortável, mas quem nasce com essa veia empreendedora, eu acho que nunca para. Não para. É igual a empresa, o senhor já é empreendedor, bom, desde que nasceu, mas uma empresa consolidada há 30 anos, aí vai criando coisa, não para, e aí cria, já pensa em outra, e não dá para parar, né? Isso Exatamente. E, mais uma vez, profissional liberal, ótimo. O que uma coisa a gente estava falando também, né, Tiago? O profissional liberal, como enfermeiro, ou engenheiro, ou arquiteto, ou médico, no fundo, eles são empreendedores também. Eles só não sabem. Eles não se enxergam como Não se enxergam por um motivo cultural, Sim. por motivos de preconceito, no meu entendimento. Mas está na hora disso mudar. Porque eu esqueci o meu raciocínio agora eu lembrei. Porque no final dessa roda, quanto mais isso muda, toda a sociedade ganha. Essa é a diferença entre um país desenvolvido de verdade, por exemplo, Japão, por exemplo, Alemanha, por exemplo, França, e países ou Estados Unidos, onde quase todo mundo, ou todo mundo que trabalha, vive bem. E falar viver bem não tem ideologia. Se alguém contestar isso, por favor, estou falando viver bem. Não é que é direita, de esquerda. Não, viver bem não. Não, viver bem é universal. Então, nesses países onde se vive bem, ocorreu isso. Todo mundo teve oportunidades, cabeça legal, e essa produção de trabalho, de renda, de imposto e de dinheiro, por que não, gerou esse combustível para todos. Então, países que têm uma boa estrutura de estrada, de escola, de saúde, de tudo, de segurança, e todos compartilham. Tanto aqueles que não quiseram, né, chegar nesse nível e aqueles que quiseram também. E aí, sim, a coisa pode ficar mais igual.
nos Estados Unidos não existe CLT. Você trabalha, você recebe pelo quanto você trabalha. Agora, imagina se o Brasil tivesse isso. Porque, às vezes, você vai num estabelecimento. A moça da caixa, uma lerdeza para te atender. Agora, se ela fosse receber por pessoas atendidas, ela ia entregar mais. Então, como tem o CLT, que deixa ela mais confortável, agora que vem a polêmica, tem o Bolsa Família, e isso deixou as pessoas mais preguiçosas, porque eu ando no meio dos empresários, e o Bolsa Família deixou as pessoas preguiçosas. Aí eu não quero ter um CLT, eu quero só ter uma renda, e aí a pessoa não dá tanta bola para isso daqui, porque isso aqui está sustentando a família dela. Sim, claro. A questão é aquela palavra que todo mundo, assim, um lado odeia e o outro ama, né? Que é o mérito. A meritocracia. Então, na verdade... Odeia quem não entrega o seu melhor. Exato. E independente de política, porque na verdade a política é meio que uma enganação para cima da gente. Dos dois lados. Todo mundo junto. Dos dois lados. Nós somos todos seres humanos. Estão todo mundo Né? juntos. Tudo igual. No fundo, se tirar, for lá dentro da gente, eu, você, todo mundo é igual. Que bom, né? Graças a Deus, literalmente, né? Sim. E então, essa questão de ser igual faz com que quem lute mais sempre foi assim. Chegue mais longe. Chegue mais longe. E esse mais longe é o mais longe dela. Porque as pessoas também que não querem também vão estar onde talvez elas querem. Na verdade, tá beleza. No fundo, ela queria estar lá. Tá lá. É. Mas ela não consegue dar o melhor Concordo. dela pra chegar. Mas ela pode viver bem e aceitar onde ela está. Sim. Certo? Porque, Certo. vou dar um exemplo paralelo meu mesmo. Será que eu queria jogar melhor futebol? Eu, Sidney, queria. Sou ruim. Mas nem por isso eu me tornei um frustrado. Sim. Entendeu? Faz sentido. Aceitar o que você é. Concorda comigo? Perfeito. É que eu acho que tem pessoas que aceitam antes de chegar no nível de entrega. conforto. Não, de vida assim, de conforto num patamar ok. Tem gente que desiste antes disso. E nem entendeu? tenta. Isso, é verdade. Eu tentei jogar futebol, não deu. Mas a questão é no primeiro não. Isso, exato. O primeiro não. Poxa, se eu fosse parar no primeiro cliente Meu que Deus. não aceitou contratar a Dedicare, eu não estaria aqui. Nem sei, tô nem a te ouvir. Não. Contratar já é a ontem eu terceira recebi etapa. 2 nãos. Então, o não faz parte do processo. Exato. O não, na opinião do Sidney, é a palavra mais importante para o ser humano aprender. Sim. Porque a vida é só não. Você hoje saiu cedo, né? Eu também, eu moro longe, eu acordo todo dia às 5h10. E a hora que toca, eu penso, quero dormir mais um pouquinho. Já vem o primeiro não do dia. Porque queria todo ter mundo quer chegado dormir aqui mais no um horário, pouquinho. o trânsito já te Você deu um queria não. não ter trânsito. Sim, Tomou outro 3 não. horas. Oh, meu Deus do céu. A gente que mora em São Paulo queria não precisar andar na rua com o celular escondido. Porque olha o meu tamanho. Eu já fui roubado por aquele carinhas das bikes. Chega, você não vê, não dá. Eu queria poder falar o celular igual se fala no mundo inteiro, mas é não. Então, o não é todo dia. O não é a palavra que o empreendedor tem mais a manha de aceitar e ficar tranquilo. Porque, na verdade, cada sim demora 10 nãos. Com certeza. E a venda começa no não. Claro. Aí Sempre. você começa a entender por que ele não aceitou. Ah, por isso. Mudo todo o meu script para pegar o sim. Eu trabalhei com um grande amigo, o seu Júlio, um beijo no seu coração, que ele falava pra gente assim, nunca aceite, nunca vá embora com um não definitivo. Olha que legal. Não a gente toma, mas você tem que falar, então tá bom, daqui 15 dias eu vou te mandar um chocolatinho pra gente. A Rosângela já mandaria, né? Chocolatinho. Nossa, Aliás, Rosângela, um beijo. Você mandou chocolate aqui pra Mandou gente. uma caixa aqui de Arroz bombom demais, pra equipe cara. inteira. Adoro, Nossa, cara. sensacional. Não sei se ela vai ver. Rosângela Lopes, um beijo no seu coração. Maravilhosa, né? E a Puta vendedora... Nata. Que energia, né? Nata. Então, o não é tudo, cara. Tudo que você tem que aprender a trabalhar, né? E não é sempre. Quero acordar mais um pouquinho tarde, quero não ser assaltado. Faço dieta, quero emagrecer. Quero comer um lanche. Não. Isso. Quero comer 5 pedaços de pizza. Delícia. Não, pô. Perfeito. É porque a gente tem um objetivo. Então, se você não tiver um foco, esquece. Isso é uma coisa que tem dividido a população muito de maneira esquisita. Pais e mães que conseguiram ensinar isso nessas gerações, que eu meio que discordo, que na verdade esse papo de geração é
Na verdade, todo mundo tem célula e tem mitocôndria e dividir em geração me irrita, mas beleza. Mas a verdade é, você, pai e mãe, começa ensinando não para os teus filhos. Isso eu aprendi bem desde cedo. Desde Coloque cedo. no esporte. Também. Principalmente. As pessoas, a sociedade não gosta da competitividade. O importante é competir. Não, filha, minha filha joga vôlei, você tem que ir lá para ganhar. Pode até perder, mas tente. Exatamente. Dê o teu melhor. Exato. Não vem, quero o segundo. Não, vamos buscar o primeiro. E ficou em último. Boa. O que você aprendeu? Exato. Tô chorando. Não, quero saber qual que é o Vamos pro aprendizado. próximo jogo. Qual que é o aprendizado? Porque a sociedade vai criar pessoas fracas. Aí por isso que fica falando da geração. O esporte é muito importante. Isso, é importante. eu concordo Esporte 100%. é importante. O que isso pode trazer benefício, como você falou, para a sociedade, pessoas fracas? Nenhum benefício. Nenhum. Vai ser só vitimismo. Exato. Isso é uma coisa que é muito fácil de entender. É ou não é? Sim, com certeza. O que você acha disso? Eu enxergo que o esporte... Você que é mais jovem. Não, eu enxergo que o esporte, principalmente, ele ensina e a gente nasce empreendedor, mas o esporte ele cria muito do que o empreendedor tem em comum. Então, a gente vê grandes atletas que deixaram o esporte porque a aposentadoria, entre aspas, no esporte vem muito cedo e se tornaram grandes empreendedores, grandes mentores. No esporte, na maioria deles, você não perde para o outro, você perde para você mesmo. Porque você... não conseguiu ser melhor que o outro e você precisa treinar mais, precisa evoluir. E isso tem muita correlação com a parte de empreender. E entrando nessa seara, eu queria saber, você fundou a Dedicare, cresceu, e hoje você está tá abrindo um outro nicho, pelo que eu vi no seu Instagram, que é ensinar gestores, gestão. Queria que você falasse um pouquinho mais disso. Porque a gente acredita que toda empresa, até vocês, pode se tornar um braço educacional. Então, quantos profissionais que já empreendem, que não conseguem precificar o teu serviço, não sabe o que é uma margem de lucro, não sabe o que é uma margem líquida real que vai para o bolso, ele não entende um pouco do DRE, ele não entende sobre equity, ele não entende sobre ecossistema, ele não entende quais tipos de liderança e como contratar pessoas. Então, o braço educacional nasceu, primeiramente, para libertar os enfermeiros. Você que está cansado do hospital, existe uma saída. Você pode empreender usando o seu talento de cuidar. E aí eu ia ser um cara muito egoísta se eu ficasse com isso só para dentro da enfermagem. Então a gente criou um movimento para a saúde empreendedora, onde engloba todos os profissionais da saúde. Que ele pode sim ter o seu negócio. Ele pode sim criar um ecossistema e ele pode sim falar sobre dinheiro. Como chama esse braço educacional? Chama Saúde Empreendedora. Esse é o nosso movimento. Mas é na Dedicare também. É na Dedicare. Na Dedicare, perfeito. É na É um Dedicare. braço. E posso fazer uma parte aqui? Pode. Ver se você concorda ou não. É um outro CNPJ, mas sim, é um braço da braço. Dedicare, perfeito. Mas é a marca Dedicare. Isso. Tá. Vê se vocês concordam. Você falou que você oferece, então, essa mentoria que chama, por Isso. exemplo. E aquela pessoa que quer se livrar, ou mudar, ou progredir, ela pode ter qualquer tamanho. Sim. Ela pode ter, você tem lá, desculpa, me esqueci, você falou no começo, quantos pacientes hoje? Eu tenho aproximadamente 100 pacientes. Só na Dedicare, em várias famílias. Se a pessoa quiser ter 3 pacientes, o risco, o apetite que ela tem pelo risco, a aversão ao risco, ela tem diferente da nossa ou da sua, ela pode já conseguir uma coisa diferente, diferenciada. Do que o hospital fornecia para ela. E pode continuar até nos 2. Sim. Só que ela pode se salvar parcialmente daquela vida que não está legal e ganhar um dia a mais por semana de paz. Ela vai entender assim, ó. Tô no hospital, esse é o meu salário fixo e tô aqui com 3 pacientes. Aí depois foi para 4, foi para 5. Daqui a pouco, isso daqui tá dando 4, 5 vezes a mais. Aí ela vai falar assim, isso aqui não faz mais sentido para mim. Claro, Foi o que eu fiz. claro. E aí Foi vai o que eu fiz. escalando. Mas é um desafio a pessoa falar assim, não, eu só quero ficar assim. Por quê? O ambiente muda as pessoas. Claro. Aí você tem prestador de serviço. Você fala, não, pô, eu preciso de mais pessoas, porque eu preciso ajudar todo mundo. E aí vai indo. Mas o que eu estava falando é assim, quando você está lá no hospital, aí você tem 1 ou 2 ou 3 pacientes, 5. Pô, quero parar nos 5. Porque eu não quero ficar mais noites sem dormir, nem atender tanto meu final de semana ao celular. Ok, você é um belo empreendedor. Sim. Porque a grande maioria não vai ficar nem no 1.
Exatamente. Não vai conseguir sair do 0 para 1, porque é como se fosse aquela inércia de repouso que chama, né? Para você mover uma pedra gigantesca, o primeiro milímetro que ela se move, que o atrito estático é maior, né, fisicamente. E aí, depois que ela começa a se mover, aí vem o atrito dinâmico, que é menor. Então, a inércia faz com que ela possa ir mais. Mas tem gente que essa inércia inicial não consegue sair dela. Que do 0 para 1 é mais difícil. É o mais difícil. Eu tenho vários alunos que... Thiago, eu não consigo. Você dá o mapa. Eu mando mensagem, tá fazendo. Aí eu não consigo. E para. O primeiro passo é o mais Passei difícil. um orçamento, aí o cliente deu não, o outro deu não. Aí, Thiago, não é pra mim. Eu falo, cara, você sabe quantos não eu tomei pra eu estar aqui te ensinando? Você não sabe, meu. Então, não desiste, vamos continuar. Aí, hoje, eu tenho várias alunas que estão comigo desde 2020 fazendo milhões por ano, cara, com a empresa. Pediu exoneração da faculdade que dava aula, pediu exoneração do concurso público, pediu conta o marido de um grande hospital daqui de São Paulo. E hoje está tomando conta do Alto Tietê com a empresa dela. Por quê? Ela não desistiu. Por quê? Ela me ouviu. Então, a gente precisa ser exemplo para a galera. Vai tomar 10 não para vir um primeiro sim. Fica tranquilo. Ou mais até. Ou mais. E quando vai ser? Não sei. Quando que você vai tomar o sim? Depende do teu... E quando você tenta. Exatamente. Porque quanto mais eu vou prospectar, mais não eu vou levar, mais eu vou ficar mais próximo do sim. Exatamente. Esse é um dos segredos da vida também. Da vida. Por que você não está prospectando emprego quando você vai entregar currículo? Por que eu não vou prospectar clientes para aumentar meu faturamento? E tudo isso no quando final eu tomo não, né, no currículo, não desiste. Já tomei o não. Então não vou mais trabalhar, vou ficar em casa, Netflix. Ou às vezes desiste também, hoje em dia. Tem os casos que aí a gente vai para aquela outra seara Aí política vai de dar auxílio, política, mas deixa aí quieto. deixa quieta. Deixa Mas no cenário geral, você toma um não, aí você vai para outra entrevista e vai ainda. E o grande ponto é esse, que as pessoas de sucesso, e essa palavra já irrita muita gente, e dane-se, na verdade, porque realmente é sucesso e não sucesso, né? Sim. As pessoas de sucesso, eu estava lembrando aqui que eu tenho acompanhado, a gente já convidou ela para vir aqui, não veio ainda, mas virá a Hortência, né? Que eu cresci vendo, que eu nasci em Sorocaba, né? E cada final de treino, ela arremessava todo mundo ia embora. Naquela época, você é um pouco mais novo que eu, você não vai lembrar dessa época, mas eram 1000 arremessos na sexta. 1000 conversões. Todo dia. Como que ela ia errar no jogo? Tem como. Não tem como. O Oscar, também eu vi esses dias ele falando, ele tinha que fazer 20 seguidas de 3 pontos. 20 seguidas. E aí ele estava, às vezes, lá, ele conta isso, né? 18, Errava. 19, aro, pam, Volta pro zero. volta pro zero. E a esposa já ligando. Rogério Ceni foi assim, cobrando falta. Acabava o treino, Exato. cobrando falta. Isso. Aí as pessoas saíram do hospital, vão embora dormir. Exato. Vai E o Rogério Ceni, o Thiago, o Gustavo, a gente queria chegar lá. O Rogério Ceni queria chegar lá. Se não, pelo menos quiser, o zero é o quiser. Cara, Querer. E se eu te falar assim, Thiago, desde o início você queria tudo isso? Não. Não, enxergar não dá. Não dá pra Não enxergar. dá, não. Isso é uma mágica, né? Não dava. Eu só fui fazendo. Isso. Automático. Aí as Isso. coisas foram acontecendo. Precisa alugar um espaço. Dava aquele frio na barriga. Precisa contratar pessoas. Como que eu vou contratar? Como que eu vou delegar? E as coisas vão acontecendo. São camadas, né? Então, Isso. enxerga o seu primeiro passo, que é criar a tua empresa. Esse é o primeiro passo, não é nem o cliente. O segundo passo é você aprender a vender. O terceiro passo é o seu cliente. Então, não desiste enquanto você não tomar uns 100 nãos. Essa é a Exatamente. real. E, na verdade, também, como eu estava falando, quis dizer, é o querer no sentido inicial mesmo. Querer não ficar parado. Querer não ser conformado com qualquer coisa. E tem gente que a gente falou desde o começo, isso eu gosto sempre de falar para a gente não parecer ET ou coisa parecida. Quem não tá afim, beleza. Não é verdade? Porque tem alguns que nos enxergam como ETs, entendeu? A crença muda através da repetição ou É. um forte impacto emocional. É bom ficar Boa. repetindo toda hora, porque aí a pessoa fala, caracas, Exato. vai entrar na cabeça. E a gente tem gente próxima a gente que tá bem daquele jeito, né? Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, uma bobagem, até quase uma piada, que é o tiozão do domingo, né? O tio que tem 100 ideias e nunca sai do papel nenhuma, né? É o perfeccionismo. Eu tenho pessoas do meu lado. É. Precisa estar
não vai fazer. Exato. Porque Porque você tá também tem outra frase legal que é assim, o bom é inimigo do ótimo. Sim. Você quer fazer 100 coisas, faça 100 boas. Vai aparecer 20 ótimas naquele meio. Mas se você ficar esperando, quem pensa não casa, né? E nada sai. E aí é o tiozão de domingão que tem 100 ideias e nunca fez nenhuma. E muita gente assim. E também ok. A Que nem ideia você foi falou no feita começo, pra não ser me criada. irrita. Não me irrita, exato. Não me manda mensagem no direct, não coloca no meu comentário. Vai cuidar da tua vida. E ok, né? Porque é uma escolha, é uma escolha. Tem espaço para todo mundo? Sim. Sim. É aquilo que a gente estava falando há pouco tempo atrás. Um país é feito de pessoas também, como uma empresa. Se tá todo mundo nessa batida, todo mundo lutando para que todo mundo produza, e essa palavra produza é sim, produzir, vai no dicionário e procura. É gerar alguma coisa, aquilo vai para todo mundo. Agora, se tem X pessoas produzindo e a outra, o Y pessoas só recebendo sem produzir, como que vai dar certo isso? Exato. Você deixa na tua empresa pessoas improdutivas? Não. É impossível. Você não é uma ONG. Não. Já deixei, viu? É, Já deixei eu porque concordo. Eu ficava com dó e falava, Sim. poxa, mas essa pessoa cresceu comigo, ela tava lá no... Hoje... Mas você não deixa, mas você tem. Sim. Pode ter certeza Sim. que você ainda não enxergou. Aí Sim. daqui 3 meses você vai enxergar, e eu também. Você fala, Às vezes, a pessoa só consegue entregar aquilo. Isso. Mas ela é uma pessoa leal, Claro. uma pessoa que fala bem da tua empresa. pode fazer Então, parte, beleza. eventualmente. Só consegue entregar isso, tá tudo bem. Pode ser necessário. Porque Exato. tem 3 tipos de pessoas, né? Quem puxa o time, quem acompanha e quem atrasa o time. Uhum. E essa que atrasa, muitas vezes contamina. Contamina. A maioria que é quem acompanha. Essa não vale. Aí fica um que Essa tem que sair puxa fora. contra Sim. 10 ali que Essa estão... tem que Acho que o Thiago Negro postou um vídeo sobre isso esses dias, que ele falava Sobre um remador. Exato. Você Eu viu isso? fiz uma reunião sobre cultura segunda-feira e usei isso como exemplo. Pessoas porque da mesma uma- régua sempre vê as mesmas coisas. né? Pô. Que- Que a gente quer ir para o mesmo lugar, mano. É. Tá E o, remando. Não tem- e o não tem algoritmo, chegada, e não o tem algoritmo chegada. sabe disso, né? E aí vai distribuindo. E vai É. porque eu falei Mas esse pra do mim, Remo é legal. Você viu isso? Não, mas Depois fala desse veja. exemplo, pessoal que não viu. Porque se tem, vamos supor, tem o barco e tem 10 pessoas remando. Aham. Se uma pessoa remar ao contrário, é 80% de chance de você não chegar no seu objetivo. Uma pessoa. É. Contamina todo E aí, mundo ali. mas aí é a questão. Se a cultura tá forte, o time expulsa ela. Uhum. Chega no líder e fala, Thiago, essa pessoa não dá mais. E como que alguém que está criando uma empresa, que está começando a escalar, desenvolve essa questão da cultura? Como criar cultura numa empresa? Cultura é o que você acredita. Quais são seus valores? Quais são seus princípios? O que você realmente vive? Quem lidera, treina. Treina a mente, treina o corpo e treina o espírito. Eu vivo isso. Eu vivo. Então, as pessoas enxergam. Eu falo assim, ó. Eu adoro quando você acorda e você olha meu Instagram e eu já estou acordado. Adoro, porque eu sou seu líder, eu sou o seu exemplo. Então, cultura é o que você vive, é o que você prega. Liderar pelo exemplo. Ponto final. Perfeito. E você acha que a questão da... Para você ter pessoas ali alinhadas com a cultura, tem que ser no momento da contratação para fazer mais sentido? Você acha que as pessoas vão se adaptando? Como que você enxerga isso pro líder? Eu enxergo que é adaptável. Depende do cargo que você vai contratar. Aí tem um perfil comportamental. Poxa, eu quero um cara que é mais influente, quero um cara que é mais executor, quero um cara analítico. Depende do perfil comportamental e do cargo. Uhum. Porque eu já contratei pessoas que não de cara não dava match e ela 3 meses vestindo a camisa, entregando Legal. mais do que outras pessoas. Uhum. Mas é repetição. É repetição. É reunião toda segunda, é reunião toda sexta-feira. É sempre mostrando onde você quer chegar. E descobrindo onde ela quer chegar também. E o Porque contrário uma também é troca. verdade, né? Aquela pessoa que você tentou de tudo, talvez Eu ela já não, tive. não se enquadre nunca e desculpa, mas isso também é um comentário do Lázaro, lá do... Eu adoro. Ah lá, É. é a mesma coisa. É o algoritmo é o mesmo. que essa pessoa não tem estímulo. Eu não tenho que paciência. motivar ninguém, pô. Ele já Isso, tem, isso. ele já Esse é tem um ponto que eu vir queria que você motivado. lembrasse. Ele já tem que vir motivado. Porque Ele até- tem uma- família, tem boleto. Eu não sou fonte Ele de até ele motivação. passa um pouco dos limites do que eu penso, que ele fala, não, que nada de festinha. Ele fala isso. Aqui quem tem festinha. Ah, não. tá? Pô, no meu escritório. Ontem eu tava... Eu gosto de Thiago, fazer você festinha. tá muito Exato. elétrico hoje. Porque eu encho o saco de todo mundo. E sabe o que é engraçado? Se entra uma pessoa introspectiva que não se comunica, a galera já fala, Thiago, não dá certo na empresa, não. O time inteiro fala.
o time todo falando. Porque o time tá conectado. Todo mundo conectado. Toda terça-feira tem o café da manhã, que a gente se reúne para fazer a reunião. Então, E é uma motivada. é um momento de comunhão, de comunidade. Claro, de Então, energia. De energia. Ali a gente vai saber quem realmente está dentro da empresa. E cultura é isso, cara. O líder precisa criar momentos específicos para cada coisa que ele quer alcançar. As pessoas que não entregam resultado não conseguem entregar o básico. E o básico bem feito, nesse país, É um diferencial. é um diferencial absurdo. Como pode, né? Como pode? Não, Feijão isso é com Qual que é o seu arroz, diferencial? Um Faço bem- atendimento de qualidade. Não, isso é uma obrigação. a gente, além de empreendedor, né, a gente também tem a nossa vida pessoal. Então, provavelmente, às vezes você pede para tua casa para arrumar uma porta, uma Você janela. tá maluco? Eu já vejo tudo. Loucura. Eu vejo tudo. Eu entro no restaurante e fico calculando quantos funcionários. Mas quando você pede uma coisa de serviço aqui nesse país, se muito mandar, difícil. Não, é horrível. se mandar para 5 pessoas, um responde, cara. Horrível. Às vezes a nossa correria é grande, então às vezes, até um exemplo real. Domingo eu precisava arrumar um negócio, a minha chefa já falou, essa porta tá engripada. Aí procurei lá a porta de correio, manutenção, mandei para 5. Um cara me respondeu domingo. Adivinha quem foi lá arrumar a porta? O cara. Cara, E se ele cobrasse... Não, eu nem olhei o preço. Eu vi minha esposa brigar. Vai, não, paga, acabou. eu nem olhei o preço. Acabou. Nem E olhei o cara preço. da janela foi atender? Aquele qual você fala? E que a janela quebrou do banheiro. Ele foi atender? Ele nem entregou até hoje. E quem que teve que arrumar a janela? A chefa arrumou, consertou. Não, aqui é assim, cara. É verdade. A gente tava reformando um banheiro lá do meu moleque e a janela, a gente ia trocar a janela, né? Porque já tá na reforma. Aí o pedreiro tirou a janela, sorte que não jogou fora, que tem uma telinha, não sei o que, umas frescurites lá. Compactuei com uma empresa de janelas, de PVC, e ele não me respondeu mais. Nem entregou, nem Fez o respondeu. pedido e sumiu. E não é uma coisa barata, era uma janela top, né? Boa. Falta um CRM fazer o follow-up, né, Fer? Então, mas só que o cara depender só de tecnologia, porra, o cara não tem juízo, Cara, né? ontem eu tava respondendo uma mulher. Eu até mandei o print pra ele. Falei, gente, o Google Ads dando certo. Era 8 horas mais ou menos. A mulher pedindo um orçamento e eu respondendo. 8 horas da noite. Claro, por que não? Acabou. Por que não, né? Porra. Por que não? É Não, isso. mas as pessoas falam, não, eu tô cansado. O meu irmão fala, não, depois das 8 eu não falou com o cliente, não. Então não você dá. tá bem conformado. Eu não tô, não. Se eu tô com o olho aberto, eu respondo. E é seu irmão. Se eu tô com o olho aberto, eu respondo. e vambora. É, meu irmão, tá tudo bem. E tá tudo Eu bem. nem converso mais com ele dessas coisas. Você não contrata ninguém, você não abre um escritório, não me enche o saco. Exato. Isso é uma coisa legal também. Querer criticar sem nunca ter te elogiado. Não dá. eu nem Não dá. ligo, eu não ligo. Não dá. E beleza. Eu só olho pro sorte resultado. sorte Não do meu irmão, mas as pessoas que vêm criticar o que você construiu, querido. É por aí. Sorte pra construiu. ele, né? Sorte pra ele. Que tá feliz assim, vambora. Irmão, pai, mãe, filho. Vale pra todo mundo. Com certeza. Isso é uma coisa que eu falo também. Você não consegue transmitir a tua cultura como se fosse Osmose. um osmose, um presente. Não dá. A minha esposa fala, Thiago, para de querer levar todo mundo. Às vezes as pessoas não querem. Isso. Ela só quer estar do teu lado, mas ela não quer ir. Para. E aí eu parei. Então tem pessoas que está sentindo, tipo, pô, o Thiago não me chama mais, o Thiago não... Porque não tá afim, mano. Então eu não vou perder mais o meu tempo. Porque aquela história da leitura também, Eu né? não vou Você já perder mais meu percebeu e deixa ela em Só paz. tem aquilo para entregar. Não senta mais comigo. Exato. E se servir aquilo, vambora. Se não Tá servir, ótimo, tchau. mas assim, eu não levo mais. Eu tomei essa decisão. Falei, vai andar comigo quem realmente está disposto a pagar o preço. E o preço às vezes não é nem dinheiro, pô. Isso. Não é dinheiro. Isso é outro fator, Não é outro dinheiro. papo muito importante. Nunca é dinheiro. Não é dinheiro. Eu acho que hoje, com essa idade, eu já sei que nunca foi dinheiro. Dinheiro A é realidade consequência, né? no final vai ter o resultado. Vai. De repente você vai olhar e falar, puxa, que legal, né? Tô ajudando tanta gente, tenho resultado financeiro. Mas não é por isso. Tanto que, por exemplo, eu podia parar de trabalhar por mais X gerações, mas não paro. Não tem como, a gente Não é tem, inquieto. a gente E olha quer que legal. mais, quer construir, quer criar. Falando sobre isso, né? Só para fechar esse gancho, tem um cliente nosso, que foi um dos nossos primeiros, que a gente é especialista em doença neuromuscular, Kuami. E ele vai fazer aniversário agora dia 18 de maio. E a minha esposa falou, Mancuso, a gente tá com ele desde 2018. Eu tô a fim de dar uma festinha para esse nosso cliente. Cara, eu comecei a chorar, mano. Que legal. Eu falei, não, Dayana, dá, velho. Boa. Mandou para a família. Qual empresa que faz isso? Muito legal.
E isso é um diferencial. Isso é o upzinho que você entrega. Eu mandei a foto de uma planta lá pro meu jardineiro, até agora não respondeu. Falou, gente... Uma planta pro jardineiro. Que faz a minha casa. Você não mandou pro vizinho As ou para um pessoas colega. demoram, cara. E aí, paciência, vai ficar para trás. Nossa, como que você consegue... É porque eu tô de prontidão. Isso, está É disposto. igual a Rô falou. Me ligou meia-noite, se eu estiver acordado, eu vou atender, vou cobrar o preço que eu quiser. E Ponto é final. isso. E é isso. Campo E esse é o Grande valor que ela tem. Por isso que ela é o que ela é. Por Uma isso- loja vale 14, né? Exato. Equivale a 14. É a melhor em faturamento. 4.000 Maior lojas faturamento. É o maior do faturamento. Brasil. Porque E ela é- furou a bolha, ela entendeu. Porra, eu não vou ficar aqui só esperando o cliente chegar. Então tem muita gente que fica só tirando pedido. Quais ações que eu preciso fazer? Quais canais de aquisições eu tenho para aumentar a minha lista de clientes? Ah, eu só trabalho com indicação. Então você vai... Bem por aí. Um dia eu estava vendo o Flávio Augusto, eu quase caí da cadeira, que ele falou que ele tinha 11 canais de venda. Eu falei, caraca, 11? Eu fui ver, tipo, daria para implementar mais uns 4. Mas E é a gente isso. fica E é no, na zona de isso. conforto, cara. Outra coisa também, como você também, para nós aparece sempre as mesmas coisas. Meu, esse dia, que a gente mesmo sendo empreendedor e maluco e tentando ir para cima, a gente tem nossos ídolos, né? Sim. Muitos. E porque também tem essa questão de ser empreendedor, que é você admirar os outros sem... Não julgar. Nossa, nem passa. É um admirar real, não é uma brincadeira, né? É tipo de fazer Sim. Eu estava vendo esse dia a agenda do João Adib. Eu quase caí de costa, porque eu já acho que eu trabalho bastante. Você viu Para a visitar os agenda, clientes, né? a agenda dele num Ele dia... vai pessoalmente. Não, a agenda dele num dia, nem eu aguento, mano. É foda. Olha que coisa. É tipo, é de 3 em 3 minutos o negócio. É jato 3, 4 vezes num dia. Tipo ele, Luciano Hang, que são nossos ídolos, eu imagino que sejam os seus também. A gente tem que mirar neles. Porque é uma coisa legal que você tem que mirar em alguém também. É uma fonte de inspiração. Claro, Você admira inspiração, e é uma boa. fonte de inspiração. Então hoje tem o João Adib, tem o Joel J, tem o Alfredo Soares, tem várias pessoas que eu falo, caracas. Flávio Augusto. Luciano Hang. Eu fico doido. Falo, meu, Tantos se os caras outros. conseguem, por quê? O que eles estão fazendo diferente? Isso, mira lá no universo. Se você errar, você acerta no sol. Mas as e pessoas vai têm tá longe. preguiça. Preguiça, e tá tudo bem. Só não me Enche o saco. assina embaixo. Grande Thiago, foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Além viu? do que você já deixou aqui de experiência, adorei muito. Gostou, Gustavão? Demais. Joia, demais. espero que gostei. você tenha gostado. Muito bom. Ainda uma mensagem final, deixa pra gente alguma coisa que você queria falar como aí empreendedor de sucesso e Eu vou daqui falar um tempo você vai vir aqui com mais sucesso ainda. Mas eu se Deus vou quiser. falar o que eu sempre falo todo dia. Quem me dera treina. Boa. Treina o corpo, treina a mente e treina o espírito. Para você empreender, você precisa treinar esses 3 pilares. Muito bom. Muito bom. Muito honroso tê-lo aqui. Muito obrigado. Privilégio ter te Brigadaço. conhecido. Sorte das pessoas que tiveram o prazer de te Isso aí. conhecer. Gustavão, Thiago, foi um prazer ter essa conversa aí com vocês. Queria falar para o pessoal de casa, se você gostou, se você gosta de conteúdo de finanças, de empreendedorismo, se inscreva, curta aqui. A playlist Empreendedor Raiz está passando aqui em cima, é só clicar e já salvar. Todos os episódios aqui do canal sobre empreendedorismo vão estar nela. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Um Obrigado, abraço. Thiago. Obrigado, Gustavo. Foi um prazer. muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Fique sempre bem. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.